esse assunto está começando agora. Hoje vamos falar sobre amizade. Você faz novos amigos com facilidade? É daqueles que têm contato até hoje com amigos de infância? O que significa esse sentimento para você? A antropóloga Cláudia Barcelos Rezende estudou 2 grupos de jovens, brasileiros e londrinos, e descobriu formas diferentes de encarar a amizade de acordo com a cultura de cada um desses locais. Na Inglaterra, por exemplo, o mais comum é esconder as emoções, e é preciso mais tempo e dedicação para chamar alguém de amigo. Já no Brasil, é mais fácil chamar colegas de trabalho de amigos, mesmo sabendo que amigos de verdade, na verdade mesmo, são poucos. No livro Quando Ia Me Esquecendo de Você, a jornalista e escritora Maria Silvia Camargo conta a história de 2 amigas de infância separadas pelas circunstâncias. Uma é autora e jornalista famosa, escreve livros de sucesso. A outra é uma mãe solteira que vive pulando de emprego em emprego para cuidar dos 2 filhos. Ela juntou essas 2 pessoas nesse livro Quando Ia Me Esquecendo de Você. O procurador da República, Daniel Azeredo, virou amigo de muita gente por conta do seu trabalho no Pará. Um trabalho premiado que consiste num acordo para que os frigoríficos só comprem carne de produtores de gado que não desmatem. O acordo gerou uma mudança radical nas cidades que viviam da pecuária. Cerca de 80% do desmatamento ilegal na Amazônia é feito para abrir novos pastos para o gado. A gente vai conversar com ele sobre essa experiência e sobre os números de desmatamento no Pará, que parece que caíram em torno de 27%. É isso? A gente teve uma queda na Amazônia de 27%, no Pará foi maior. O último número, a redução que foi anunciada hoje foi de 44%. Muito bom, né? E a gente está esperando a astróloga Márcia Matos. A Márcia vai dizer pra gente o que é que será que os astros vão dizer pra gente em 2013 se eles serão nossos amigos ou não, né? Vamos conhecer as previsões da Márcia, que trata da Lua. A Márcia faz as previsões a partir da Lua e lança todo ano uma nova edição do livro da Lua. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da amizade com a Cláudia, para conhecer esse trabalho dela. Esse trabalho comparativo entre os ingleses, tão formais, né? E nós, tão informais que somos. Queria que você me desse uma geral, assim, desse comparativo. Então, né, Leda, esse foi o resultado da minha tese de doutorado, que foi feita na Inglaterra com ingleses de classe média na faixa de 25, 30 anos. E lá a amizade era uma coisa, era um problema para as pessoas, né? Todo mundo falava como a amizade era uma dificuldade porque as pessoas levavam muito tempo para fazerem amigos por causa dessa valorização, dessa polidez que faz com que todo mundo se contenha. As pessoas são sempre muito polidas, mas muito contidas. E a amizade para eles era justamente poder romper essa barreira e poder se desarmar e serem eles mesmos. Então, assim, né, eram relações de muito tempo, muito valorizadas, né, que exigiam muita confiança também. Quando eu voltei para o Brasil, me chamou muita atenção como é que as pessoas chamavam o guardador na rua de amigo, o garçom de amigo, e me veio aí a ideia de fazer uma pesquisa comparativa. E aí eu procurei fazer mais ou menos o mesmo recorte de jovens no Rio de Janeiro, camadas médias também, mais ou menos os mesmos temas, né? E o que apareceu tem algumas semelhanças, mas também várias diferenças, a começar pelo fato de que as pessoas usam a palavra amizade muito facilmente, coisa que na Inglaterra não aparecia. Mas também a palavra amizade ou a palavra amigo não tem esse peso, né? Não quer dizer isso. Quando você fala do guardador, do garçom, você vai chamar o garçom e fala, amigo, traz um chopp. É um jeito... Pois é. Parece que o amigo virou um jeito de se comunicar, né? O uso da expressão. Exatamente. Né? Uma das coisas que eu percebi no meu material é que aqui, né, a amizade era usada muito como um sentimento. E como sentimento ela pode estar presente em várias relações, relações de trabalho, relações de rua. Na Inglaterra não, a amizade define uma relação. E só um tipo de relação, por isso era mais estrito também. Você é daqui do Rio? Sou. Você é do Pará? Eu sou de Belo Horizonte. Ah, é? É.
E você? Eu nasci em São Paulo, mas moro no Rio desde pequena. Então, tem diferença entre São Paulo e Rio, por exemplo, né? Tem. Quando você mora em São Paulo ou mora no Rio e você vai à casa de uma pessoa, no Rio é muito mais difícil estabelecer No essa Rio relação. São Paulo é uma coisa mais formal. Quando desconvida mesmo, vai estar te esperando. Mas aí também é seu amigo pelo resto da vida. No Rio, quando eu cheguei, adolescente, eu sofria muito, que era assim, vai lá em casa. Aí eu ia, e não era pra ir, entendeu? Era uma coisa só falada. Da boca pra fora. Da boca pra fora. E eu ficava meio, mas não era pra vir? Não entendia. Entendeu? A coisa do vínculo em São Paulo é uma coisa, eu acho que porque não fica para sempre, realmente você vai na casa da pessoa, fica mais para dentro de casa. Eu acho que convida mais para casa São Paulo. Porque não tem muito lá fora, né? Não tem muito sol, passear. No Rio já é uma coisa, não é o convidar para casa já... É um marco, na verdade, é um marco de uma relação que já se tornou próxima, realmente, né? Porque então, você tem muitos amigos de ir para bar, ir para festa, mas na hora que você entra em casa, aí você vira amigo mesmo, né? Essa categoria do amigo mesmo. Em Belo Horizonte também tem essa diferença. O que me surpreendeu positivamente, o mineiro já tem uma fama de acolhedor, né? Então, quando vai em casa, é para ir em casa mesmo. E o paraense ainda mais. Então, é um acolhimento muito forte que o paraense tem, né, no norte do país. Então, você chega, conheceu, em um curto período de tempo já está indo para casa, já está discutindo assuntos íntimos. É uma abertura bem forte que a gente sempre comenta. Eu acho muito, o paraense também é muito orgulhoso da coisa da terra, né? Isso. Dele, muito feliz com com o Estado, com o que o Estado produz, com as coisas típicas. Tem uma valorização cultural ali muito forte, né? E natural também das suas belezas, coisas que tem ali que não tem em outro lugar do país. Verdade, e eles gostam de compartilhar. Então, quando vem alguém de fora, eles gostam de mostrar. Até porque, às vezes, tem pouco espaço, né, para mostrar o que tem ali de positivo, de bom. Então, chegou alguém de fora, já tem compartilhamento e aquele acolhimento. É muito simpático isso, né? É uma coisa bem brasileira, não é? Essa receptividade, esse acolhimento, esse compartilhamento. Né? E falando em compartilhar, me lembra essas redes sociais, por exemplo, o Facebook. Tantos amigos ali, né? E às vezes você nem sabe. Não é bem amigos. Tem uma frase que rola no Facebook que é assim, você é famoso no Facebook assim como você ganha dinheiro no banco imobiliário. Entendeu? Tipo, é meio falso, né? E na adolescência eu vejo muito, que eu tenho muitos sobrinhos, às vezes você vê uma conversa íntima, até de namoro, de não sei o quê, que quando cruza no condomínio se esconde. Entendeu? Porque eles não... O telefone acabou para eles. É tudo por escrito. Então, ali é legal. Eles estão fazendo um exercício do que, enfim, pra gente era mais difícil. Em festinha, você tinha que ir pessoalmente fazer o exercício. Você faz um exercício, mas quando chega ao vivo, eles não se olham. Eles fingem que... E no entanto, estão muito íntimos ali naquele blá, blá, blá. Quer dizer, é um exercício, tudo ficcional, mas tem uma superficialidade também. É um jeito, né? É uma diferente. superficialidade. Outra coisa que eu já a Cora Roney, de madrugada no Twitter, ela... Tinha várias moças perguntando se meu filho tinha Twitter. Aí a Cora escreveu assim pra mim: é o novo jeito de pedir o telefone. E é mesmo, né? Eu me toquei, eu não tinha me tocado. Eu estava ali dizendo, não, ele não tem Twitter. Então, e pedi um tempão respondendo isso. Até que ela falou, pedir o Twitter, perguntar se tem Twitter é o novo jeito de pedir o telefone. E é verdade, porque as formas também mudaram, né? Você segue pessoas no Twitter que você gosta ou que você admira e que você não é necessariamente amigo, né? E aí você acaba partilhando de uma intimidade até a página 2, né? Que também não vai além da página 2, né? É sinal dos tempos mesmo, né? E agora tem essa coisa engraçada de você chegar nos lugares e falar, você que é a Luciana, que é minha amiga do Facebook. Sim. Oi! Porque antes você estava ali olhando na foto, né? Eu fico meio sem graça. Em geral, umas fotos lindas, que a pessoa ao vivo não é bem assim. Mas eu fico meio sem graça. Outro dia uma senhora falou isso pra mim no shopping. Eu sou sua amiga do Facebook. Eu fiquei olhando pra ela. Eu falei, como assim? Demorou a cair minha ficha. E era verdade. Né? Eu perguntei o nome dela e olhei depois, era verdade. Ela era minha amiga no Facebook. E isso você acha que é uma forma de amizade também, né?
Sim, né? Eu acho assim, né, uma das coisas que eu vejo muito aqui na sociedade brasileira, e vários outros já falaram sobre isso, assim, que é uma importância muito grande de estar se relacionar, de estar conectado. Então, eu acho que essas amizades do Facebook, elas falam sobre isso. É muito bom saber que tem várias pessoas, não importa se o nível é superficial. Né? Então, acho que não é à toa que você chama o garçom de amigo, porque é importante a ideia da amizade circular muito. Mesmo que aquelas relações que você vai confiar sejam poucas. Mas acho que tem uma valorização nisso que não é, que é muito uma coisa nossa, que não é assim em outros lugares. Né? Mas aqui eu acho que isso tem um papel. Eu tenho curiosidade, eu não sei se lá fora, se as pessoas também têm tantos amigos no Facebook, se elas valorizam que nem é aqui. Né? Será que tem, né? Pois a gente nunca vai saber. Né? A não ser que você faça uma pesquisa, claro. Pode ser sua próxima, pós-doutorado, você pode fazer nesse sentido. E que mais que você concluiu? Pois é. Que você gostaria de destacar? Eu acho interessante assim que uma das coisas, né, apesar das diferenças, né, as semelhanças, tem acho duas coisas interessantes para chamar a atenção, né, que a amizade é uma coisa que ela enfatiza muito a ideia de uma reciprocidade, né, ou seja, a reciprocidade não importa o que seja, né? Mas assim, acho que amigos são amigos enquanto a relação tiver reciprocidade. Na hora que começa a haver algum desequilíbrio de atenção, de troca material, de afeto, o que quer que seja, e isso foi uma constante na Inglaterra e aqui, e tudo que eu já li de amizade em outros lugares também. Então, é uma relação que ela é muito calcada nessa ideia de um certo equilíbrio, que eu acho que é uma coisa interessante, né? E outra coisa é a ideia da escolha, né? A amizade é sempre comparada, pelo menos na antropologia e na sociologia, com a família. Por quê? A família são aquelas relações que você entra, nasce e você não tem escolha. E a amizade não. A amizade é uma relação que as pessoas têm várias maneiras diferentes de perceber isso, mas elas escolhem. A família escolhida são os amigos. Exatamente. Então, eu acho que isso também é uma constante, assim, nos vários estudos que eu já li sobre lugares muito diferentes. Essa é uma marca da amizade que eu acho que é interessante ressaltar, né? A gente escolhe os amigos. Não é à toa que a gente vê muito hoje em dia, às vezes, certas relações familiares em que o modelo é a amizade, né? Um pouco aquela ideia de que, né, o importante é você eleger, né, ter as afinidades, ter uma relação amiga, né? Essa expressão pai amigo, mãe amiga, né? Eu acho que também tem a ver com uma importância que a amizade passou a ter, também como modelo para outras relações em que os valores são outros, né? A família é uma relação, isso, né? Uma relação que a gente não escolhe, uma relação em que você tem que trocar um certo apoio, enfim, tem uma série de questões aí que eu acho... E às vezes nem é tão amiga. Às vezes nem é tão amigo. Como os amigos. Exatamente, né? O que eu gosto muito de amizade é de amizade antiga, sabe? Uhum. Não é um barato quando você é amigo no colégio, por exemplo, ou na faculdade, e você passa anos sem encontrar, porque mora em outra cidade, sei lá, porque viajou, porque a pessoa está morando fora. E quando você reencontra, parece que você conversou ontem à noite, é muito legal. Uhum. Não é isso? É muito reconfortante, né? Eu acho que a ideia de uma cumplicidade, que aliás essa é uma outra coisa interessante também, né? A amizade ela vai mudando muito, assim, o que é importante na amizade muda de acordo com a idade. Então, muitas vezes para o adolescente, o que é importante é ser da mesma turma, ter os mesmos gostos, né? Curtir as mesmas coisas. Quando você é mais velho, já é possível que o seu melhor amigo não tenha exatamente os mesmos interesses, mas aquela cumplicidade de ter acompanhado várias etapas da vida é mais importante. Então, acho que isso é uma coisa interessante também, ver como é que muda, né, ao longo da vida, o que é importante na amizade. Deve ser, como é que deve ser na terceira idade, ou na quarta idade? Né? Pois é. Que hoje em dia a gente já tem que pensar, né, nas pessoas de 90 anos. Aí já perderam vários amigos, né? Deve ser um vínculo, os que sobram, né? Os que permanecem vivos, deve ser um vínculo muito forte. Sim, Eu acho que passa talvez por essa ideia de uma cumplicidade, sim, de pensar que você mais ou menos acompanhou a vida um do outro.
fazer as coisas juntos não é mais tão importante como é quando você tem 15 anos, 16 anos. É que você tem que fazer tudo junto, ficar no telefone horas, vestir uma roupa muito parecida. Exatamente. Você tem que ser muito, não é? Tem que ser muito esses igual. seus sobrinhos. Não é? Muito. Todos têm uma bermuda cinza e uma camiseta branca, né? E parece que eles compraram um uniforme. E Eu o, acho aquele legal cabelo isso. agora que penteia todo assim que você não vê o olho. Ah, tem isso também. Tem do Justin Não, tem Bieber, umas sabe? marcas Tipo mesmo. Justin Bieber, que você não vê Ah, o olho. sim. Então você não enxerga o olho do seu sobrinho, você não sabe exatamente quem está ali. É todo um cabelo igual. Impressionante. É muito engraçado. Depois isso vai, né, se solidificando, ou se fortalecendo, ou se perdendo. Vai mudando. Porque também assim, aí as pessoas casam, aí vem a família. E aí, né, o adulto tem que dividir o tempo dele entre família e amigos. Os amigos continuam importantes, mas o tempo que você vai dar para amizade é menor do que quando você é adolescente, que você quer se depois ver o tem tempo todo. as combinações, né? Às vezes você, sei lá, o seu amigo casa com uma pessoa que não é sim. a pessoa que você quer ser amiga, né? Claro. Aí você tem duas opções, ou você se adapta ou fica torcendo para a próxima ser mais legal, né? Não sei. Porque hoje em dia também se casa com mais facilidade. Não, essa é uma das Né? questões Formar também, um novo grupo a partir desses, né, do casamento. Não, todas essas etapas da vida, elas vão também provocando mudanças, muda o sentido, mudam as As práticas. separações também fazem mudar muitas amizades, né? Com certeza. De repente um casal se separa e, sei lá, os outros amigos ou tomam partido ou desaparecem, ou, não é? A gente tem casos que na separação se briga pelos amigos, né? O marido de um amigo é meu, o amigo é meu. Ele é meu amigo há mais tempo. Verdade. Amigo é muito bom, né? Faz muita falta. É importante, Não faz? No seu livro, como é que isso se dá? Então, eu acho que em parte é meu primeiro romance, mas eu acho que o tema me veio porque eu acho que quando você chega na faixa dos 50, que eu estou com 52, você começa, a sua verdadeira família são seus amigos, porque os parentes estão, os pais estão morrendo, enfim, aí você fica muito... Então começou uma onda. Eu sempre tive uma pequena comunidade de amigos, mas muito próxima, muito grudada. E começou uma onda de Natal entre a gente, uma coisa mais assim, a minha família são eles mesmo. E o mote específico do livro é que eu sempre escrevi diário, desde os 12 anos. Eu tenho uma amiga que sempre escreveu diário. E quando eu estava agora arrumando, eu falei, gente, eu não tenho mais onde guardar isso. São 40 anos de diário, minha casa vai explodir. Você continua fazendo? Continuo escrevendo. E aí eu pensei assim, gente, aí eu joguei uns fora e tal. Aí eu pensei, gente, quem é que pode ler isso? Quem é? Ninguém na minha família. Não é que tem um segredo horrível, mas tem que ser algum... Aí eu nomeei, eu fiz um testamento online para uma amiga minha para quem eu dedico o livro. Quem pode ler, no meu caso, se eu morrer antes, é essa amiga minha. Aí depois fiquei pensando, se ela morrer antes, quem pode ler? E daí foi virando. E eu pensei, isso é a ideia de um romance. Então é isso, são duas amigas de infância que se veem mal há 10 anos, porque uma delas, a que é editora, que chama Carla, foi para São Paulo, e de repente ela recebe um recado que a Ana, que é amiga dela, está à morte no hospital e recebe uma caixa com todos os diários dela e um testamento. Você é herdeira da minha história, vamos dizer. Ela fala, gente, o que aconteceu com essa pessoa nesses 10 anos, né? Minha querida amiga. Aí ela começa a ler, então ela faz uma investigação ali na memória e também volta para o Rio, que ela é original do Rio, para investigar o que está acontecendo. Então tem uma parte que é memória e tem uma parte que é meio policial. Ah, que legal, a ideia é boa. E tem uns pedaços, assim, a gente tentou ilustrar com uns pedaços de diário meus recortados para fingir que, assim, meio que não dá para ler, tá vendo? Você fez de um jeito que não dê para ler, né? Exatamente, bom. mas para tentar fazer. Mas o interessante disso é que você continua fazendo até hoje diário. Mas assim, claro que dos 12 aos 20 que eu comecei a trabalhar, eu fazia diariamente. Agora aí já não... o tempo de redação de jornal, de Veja Rio, de JB, que foi dos 20 aos 40, pulei um pouco, porque eu trabalhava muito. E dos 40 que eu estou freelancer para 50, é quase que diariamente. As pessoas falam, não é possível. Eu falo, é possível, porque é um hábito.
E aí você tem tudo assim, porque, por exemplo, para jogar fora. Numa né? Vou jogar aqui fora quando? Vou jogar 1980 fora. Como assim? Não, entendeu? os da adolescência são muito tediosos, é de se matar. Então eu jogava tudo igual. Eu sou muito feliz. Eu joguei desses 3 que eu sou muito feliz, um vai pro lixo. Entendeu? E outros mais significativos. Fez uma eu seleçãozinha. É porque na adolescência a gente também é chato demais. É muito chato, e tudo se repete e tal. E era E isso, eu estava chegando no Rio, eu não me adaptava muito, não tinha amigo, eu tinha deixado meus amigos. Então eu não entendia esses códigos, vai lá em casa, vamos juntas para tal lugar. E lá a pessoa já tinha ido, eu não entendia exatamente. O tempo do carioca é um pouco diferente. É diferente mesmo. Agora, uma coisa interessante também é quando você viaja com um amigo. Você pode acabar uma amizade, inclusive. Tem que ser 4, 5 dias no máximo de viagem. No sexto já começa a se estranhar. Você pode ser uma viagem espetacular, mas também pode ser um desastre né? Ambiental, assim. Né? Brabo, né? Porque é muito íntimo, né? Nem com o seu marido, quer dizer, aqui... Viajar junto é muito Viajar junto é muito íntimo, porque com o seu marido, você está no seu local de origem, vocês trabalham, vocês não ficam 24 horas, né? Ninguém gruda tanto. Né? A viagem é tudo junto, né? E aí as divergências ficam mais evidentes na hora das compras, a hora dos museus, né? Um gosta, não gosta, um quer, não quer, isso eu já vi, não tenho paciência. Agora, com o casal você já tem uns códigos, com o amigo ou você já estabeleceu. Eu acho que esse livro também fala um pouco assim desses limites, porque quando eu era mais garota, é muito difícil, você faz muita besteira, você se intromete muito, eu sou muito passional com as minhas amigas, então eu ia lá, não, eu tenho que falar isso pra ela, tem nada. Esse cara quebrava a cara, assim... até onde você pode ir, né? Você acha que a maturidade muda muito a amizade? Eu diria que sim, né? Acho até porque mudam as prioridades também. É isso, entra família, entra trabalho, né? Então, assim, na adolescência só tem colégio e amigos, e faculdade e amigos. Acho que né, trabalho e família são 2 focos que depois exigem amplia, muito. Né? O horizonte amplia aí. Sim, as redes aumentam e acho que mudam as prioridades. Né? Por isso que aí a amizade não é que ela deixe de ser importante, mas ela vai ser importante de uma maneira diferente. Vamos chamar a Márcia Matos, que já chegou agora, e para participar aqui com a gente, que ela vai falar do livro da Lua, mas ela aproveita e fala um pouquinho da amizade também. E aí você mandou para os amigos, para alguém ler antes? Como é que você fez? Para essa amiga que também... Porque essa amiga, uma época, ela viajou. E eu ficava, meu Deus, como vou viver? Porque ela é jornalista também, chama Regina. E a gente cruzou o diário. Ela mandava os dela para mim, e eu fazia uns comentários, e mandava os meus para ela, fazia uns comentários. Isso também foi uma ideia mas passa pelo romance. Claro que é tudo ficção, mas... Sim, mas tudo em cima dessa questão amizade. Né? E vocês são amigas até hoje? Até hoje, imagina, muito amigas, não vi. Muito amigas. E aí você cruzou também São Paulo com o Rio? Cruzei São Paulo com o Rio. Você já escreveu? Homem escreve diário? Eu não escrevo, nunca escrevi, e meus amigos também não. Nunca, não. Desde criança. Feminina, né? Você tinha diário, Márcia? Tinha. A Márcia está de microfone? Tô. Ah, que bom. Você tinha diário? Tinha a gente está falando de diário amizade. E partilhava o diário com as amigas. As amigas liam os diários uma das outras. Era um grau de intimidade, né, que a gente tem na... É uma intimidade danada isso, né? Quando a gente é garota, quando é novinha, é assim, é uma coisa de um encarne, assim, de viver junto, né? Mas muda quando você dá para uma amiga ler. Porque ali, quando você está escrevendo, se você tem um pensamento do tipo, o que fulana vai achar quando ela lê isso? Já mudou. Já não é mais a intimidade total. Eu tentei manter 10 meses um blog, que até chamava Escrevendo Todo Dia, eu não consegui. Eu prefiro ficar ali no cantinho do diário, entendeu? E você escrevia coisas que você
Pensava, sentia no blog? Pensava, sentia, tinha visto, queria comentar, tinha vivido temas, enfim, como diário também. É mais fácil as coisas menos íntimas, né? Claro. Agora, Eu acho que eu não conseguiria escrever da minha vida mesmo, assim, num blog. Agora eu lembro que gera muita curiosidade nos homens, o que está desde criança. Era um objetivo nosso, era conseguir furtar o diário alheio para ver o que estava acontecendo ali. E alguma vez conseguiram? Eu li uma vez o da minha prima. E ela ficou furiosa? Eu não me lembro agora se ela descobriu, está descobrindo agora, né? Descobrindo agora. Alô, prima. Você Mas tem eu várias lembro primas? que eu tive. Mas essa eu tinha um contato maior, que a gente Então ela sempre vai passava saber que é ela. férias Não, eu estava juntos perguntando e porque ela tal. vai saber que é ela. E eu lembro de criança lendo o diário dela. Eu acho que ela descobriu, assim, na época, deu até apanhado, que ela era maior que eu. Mas é um privilégio você ter alguém com quem você possa trocar esse grau de privacidade e intimidade, né? É um suporte, uma sustentação extraordinária. Você não tem os segredos para você, né? E aí a pessoa ainda fica, no caso, quando a gente era garota, com ciúme de você não ter me contado isto. Como é que eu não fiquei sabendo que você estava fazendo isso, ou pensando isso, ou sentindo isso, né? Eu acho muito rico, muito interessante. Depois isso vai se perdendo, né? A gente vai ficando desconfiada, vai descobrindo a coisa da... Eu acho também que a gente vai ganhando uns limites. Por exemplo, essa amiga minha que eu dedico o romance, eu tinha muito uma coisa assim, ela viajava muito por trabalho e às vezes ela ficava muito quieta e aí eu ficava, não, ela não está me respondendo, não sei o que, eu tenho que falar com ela, não sei o que. E quando eu ia ver, porque a coisa estava muito preta mesmo, ela não tinha nada e ela queria meio que, primeiro... se preservar, elaborar aquilo. Então, muitas vezes a gente brigou. Ela chegou e falou assim, não tem que ficar atrás. Para, não tenha, deixa eu... E aí você vai aprendendo, né? Não é que se eu fiquei mais desconfiada, eu fiquei menos metida. Mas a gente fica também, né? Desconfiada, a gente vai descobrindo que existe, mesmo entre pessoas muito próximas e queridas, inveja. Sim. Você vai descobrindo esses sentimentos mais obscuros, menos né? nobres. Menos nobres, mesmo das pessoas mais queridas. Aí você começa, isso aqui eu não conto, eu reservo. Às vezes você se decepciona mesmo com um amigo ou outro e né? isso pesa no conjunto da obra. Pesa. Né? Agora, a gente tem essa profissão assim, astróloga, terapeuta, etc., né, que a gente vamos dizer, é fonte, né? A gente acaba sendo aquela que ouve tudo da privacidade dos outros, né? Que tem muito isso na atividade da gente, né? A gente acaba sendo portadora de segredos, intimidade, privacidade de muita gente. Então você já cria quase que esse canal direto. A pessoa já chega para você contando as querendo coisas. Contar a história. Querendo contar tudo, Então, vim aqui para... eu vou desabafar, me ouve. Eu tenho uma amiga fazer meu minha... mapa, mas em compensação eu vou sair leve. Isso. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, me empresta a sua cabeça. Quer dizer, eu vou contar as coisas e pensa comigo, né? Então, você tem esses vícios da profissão também, né? Todo mundo fica querendo um pouco que você ajude a adivinhar, né? Como é que vai ser o final da parada. Que é sempre diferente, né? Não tem muito... E as duas permanecem... Ai, que linda essa capa. É um amigo que me deu, que ele é design, mora em Nova York, chama Roberto. É mesmo? Roberto Linda, Henrique. né? Ele me falou, tirou a capa. Linda, duas meninas. Duas meninas, muito bonitas. Delicado, né? Eu gosto desse tipo de livro, assim, com a capinha dura, né? Dá uma solidez, não dá uma coisa assim. É um diário. Não é só um livro, né? Ele remete àquele faz diário. Capa dura, é tão bonita. Sete letras. Muitos cadernos para organizar a vida. Você já pensou em escrever o seu acordo com os frigoríficos? Essa experiência, assim, você deve ter conhecido gente, né? Interessante. Já tem um bom material, né? Porque na hora que você tem um conflito, que a gente teve em 2009, é interessante que surge coisas que você nem imaginava, né? Eu lembro que na época não era o objetivo do nosso trabalho, mas eu recebia muita carta de vegetariano, dizendo que era isso mesmo. Porque o trabalho era com pecuária no início, né? Então o vegetariano apoiava. Tem umas histórias engraçadas. Engraçado. Inclusive,
numa audiência pública do Senado Federal, audiência pública séria, e muitos produtores indo contra o Ministério Federal, apareceu lá um vegetariano para defender e apoiar as medidas e tal. Eu quero saber essa história. No intervalo. Vou fazer um intervalo e na volta a gente vai conhecer a experiência do Daniel Azeredo com essa proposta, esse acordo que ele fez aos donos de frigoríficos, né? Aos pecuaristas. Isso. Né? E que resultou num desmatamento menor, que é o que interessa a todos nós, né? Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Vamos conhecer a história do nosso Daniel. Daniel ganhou o prêmio Inovare, não é? Com esse projeto, vamos chamar assim, né? Com esse acordo, com esse trabalho que ajudou a diminuir o desmatamento no Pará. Vamos lá, ao comecinho dessa história. Como é que você chega nesse acordo, nesse projeto? Eu cheguei no Pará em 2007, né? Tomei posse no Ministério Federal, fiquei em Santarém, depois fui para Belém. E ali, qualquer mecanismo que a gente tinha de controle do desmatamento, de outras práticas que estão ligadas, né? Não vem só a questão ambiental, também a questão social, trabalho escravo, grilagem de terras públicas, né? Tudo isso você não tinha nenhum instrumento eficaz ali para combater, porque um processo judicial demorava muito tempo, não conseguia se avançar, a pena era substituída por cestas básicas, né? Tudo isso que a gente acompanha aí na realidade do país ainda, que a gente espera até que o julgamento do mensalão seja um marco aí, divisor para a gente caminhar melhor daqui para frente. Mas enfim, não vendo isso, comecei a observar a cadeia econômica, né? Porque se aquilo ali está sendo produzido daquela forma, tem alguém se beneficiando disso. Por isso que está sendo produzido dessa forma. Exatamente, né? Tem um lucro ali muito forte, né? E alguém se beneficiando disso. E aí resolvemos em 2009 iniciar pela pecuária, porque era mais impactante ali no momento. A gente tinha dados do Ministério da Agricultura, dados públicos que colocavam a pecuária como o maior fator de indutor do desmatamento, né? Uma produtividade muito baixa. Se abria uma área de um tamanho de um campo de futebol para colocar uma cabeça de gado. Essa é a ocupação da Amazônia em termos de produção. Então a gente fomos rastrear o mercado. Quem é que está comprando esse boi? Então começamos a fazer uma investigação mesmo do próprio Ministério Público Federal de documentação, notas fiscais, registro fotográfico. Vamos ver, aquele animal era produzido numa área de desmatamento, embargada, trabalho escravo, ia para uma empresa frigorífica que fazia o abate, chegava aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estava na prateleira do consumidor, né? Então, e aí a gente levantou isso para mais de 70, 80 empresas do país, todas as grandes redes de supermercado, alguns episódios curiosos, por exemplo, empresa de cosmético, adquiria subproduto dali, a gente até brincava que às vezes você estava passando batom e ajudando o desmatamento da Amazônia aqui no Rio de Janeiro, né? Tênis, né, por conta do couro, indústria de automóvel, e rastreamos todo mundo. E de posse dessa documentação, a gente entrou com ações na justiça de indenização contra fazendeiros e os frigoríficos que estavam ali próximos do dano e mandamos um documento que em termos jurídicos chama recomendação, que é quando o Ministério Público vê uma coisa ilícita e dá um alerta, tipo dando uma oportunidade para a pessoa se adequar. Então demos uma recomendação para essas 70 empresas do país todo. Olha, aqui na sua origem, aqui está com problema. Problema grave de desmatamento, de trabalho escravo, e você precisa se adequar a esse problema. Como o problema é muito grande, não tinha como se resolver ele de uma hora para outra, essas empresas falaram, não, então eu não compro mais, porque eu também não quero ser responsável junto com quem está ali produzindo. E nisso você embargou o estado do Pará todo, teve uma comoção política, um atrito muito forte com as lideranças políticas, inclusive do Congresso Nacional, contra o Ministério Público na época. 2 meses de embate, nós apresentamos uma proposta de acordo, né? Vamos fazer aqui, então, algumas medidas, não dá para resolver agora, mas também não vamos ficar esperando mais alguns anos se passando, a gente avançando sobre a floresta em nenhuma medida. Fizemos uma proposta de acordo com prazos de 6 meses, alguns prazos imediatos, algumas obrigações de 5 anos, para a gente caminhar para uma pecuária mais sustentável. E funcionou. A gente tem, né, desde 2009, a gente tem aí o índice de desmatamento da Amazônia caindo de forma significativa,
significativa. Essa queda é muito mais substancial no estado do Pará, que ainda lidera o ranking, mas tem uma redução de quase 60%, 70% nos últimos 3, 4 anos. Né? O número foi divulgado até hoje e pela primeira vez o Brasil tem menos de 5 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia. Antes desse trabalho a gente nunca tinha ficado nem abaixo de 10 mil. Então com o trabalho a gente rompeu a barreira dos 10 mil e esse ano agora a gente acabou de romper a barreira dos 5 mil quilômetros quadrados, né? Que era uma coisa que a gente não tinha ali um cenário muito, muito positivo. E aí, falando um pouquinho nessa questão de amizade e vínculos que se cria, o interessante era que, logo no momento da crise, é um confronto muito grande, lideranças de produtores, empresários, com medo de questão de emprego, questões econômicas, deputados e senadores também num atrito muito forte com o Ministério Federal do Estado do Pará. Mas na base, você sentia ali várias pessoas que já sentiam que dava para produzir de maneira diferente, que convivem com aquilo ali, vendo as coisas acontecerem de maneira errada e ansiosos por uma oportunidade de trabalhar de uma forma, começaram a fazer contato com o Ministério Público, que iam na Procuradoria, traziam informações, apoiavam, dentro da base começavam também a fazer um discurso diferente, que não era que o caminho não era, vamos dizer assim, ir para o conflito com o Ministério Público, mas se ajustar ao Ministério Público e trabalhar juntos para o desenvolvimento do Estado. E aí, desde 2009, a gente construiu um grupo de trabalho, que hoje a gente sempre mostra, sempre trabalha a divulgação de tudo isso, dessas parcerias que tem todo mundo, tem ONG ambiental, tem produtores rurais, tem governo do Estado, tem Ministério Público, tem empresários, e aí a gente sempre debate todo mundo junto, numa mesa redonda, conversando e apoiando. Eu acho que esse que é o modelo que realmente trouxe aí a esperança que a gente tem de talvez trazer o desmatamento da Amazônia para zero, né? Os números, a redução tem sido muito significativa. Mas aí você sentava na mesa e falava, ó, se você não... Você vai parar de desmatar, senão o fulaninho vai comprar o seu... A nossa ação foi isso. É. Foi basicamente isso. A gente disse que a gente processou os frigoríficos e os produtores e mandamos aquele documento, recomendação, olha, você está comprando de quem está praticando desmatamento. Se você continuar comprando, você vai vir para a Serreal junto aqui. Aí eles se assustaram. E aí surgiu o efeito, e aí abriu o campo para a gente. Tudo é uma questão de atitude, né? De você buscar até alertar, claro que eles também não são nenhum inocentezinho, né? Eles sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Mas estavam ali, né? Eu faço muita analogia. Enquanto der, a gente vai fazendo assim, né? Dá para você fazer uma analogia com a gente, né, consumidor? Se você vai num camelô, tem lá um disco pirata, não tem como você achar que você está de boa fé ali. Né? Você um mínimo de cuidado, pirata. Você sabe, né? Você sabe que não devia. Você está ali na Amazônia, você está comprando, não tem licença, não tem o cadastro, não tem um controle mínimo ali, você sabe que está ali, está vindo de crime, né? Você não está bem, né? Exatamente. Você não é do bem também. Mas e você acha que eles se adequaram assim com uma boa vontade ou com um empurrãozinho, né, do Ministério Público? A gente tem vários níveis. Algumas vezes, né? A gente tem vários níveis. Então, para iniciar todo o processo, teve que ter o empurrãozão, quase um choque mesmo, né? Para dizer, olha, não vai ter jeito. Também é chegada a um conflito. Exatamente. Todo esse acolhimento. Não é que o paraense tem os empresários, assim, não é? Tem esse revolto, assim, parte para uma coisa mais violenta, né? Nós temos marcas negativas no estado do Pará, né? Que até um dos pontos positivos do trabalho todo é tentar trazer mais os aspectos positivos do estado. Porque o estado do Pará frequentou muito tempo na mídia com casos escandalosos, né? Menina em presídio, conflitos de terra, assassinato, né? As chacinas que a gente teve ali e a gente está tentando tirar um pouquinho disso, excluir. Então você tem vários níveis. Você tem ali pessoas que já tinham uma mentalidade diferente, que hoje apoiam o trabalho. Você tinha aquela pessoa que está ali nadando com todo mundo. Então se a maioria está indo para o caminho da regulação, ele vai junto também. E você tem uma base mais resistente, que hoje diminuiu muito, porque já consegue ver as vantagens de trabalhar na legalidade. Então, é muito curioso que pessoas que me criticavam muito forte há 3 anos atrás, hoje comparecem, inclusive às vezes com humildade reconhecem que estavam equivocados.
mercados ali. A gente teve um exemplo de um deputado federal num evento agora, mês passado, falando expressamente isso. Olha, eu critiquei lá e preciso reconhecer que eu estava errado e que agora eu vou apoiar. Então isso é significativo para o Estado como um todo. Sempre é tempo. Sempre é tempo. E nós temos um pequeno grupo que ainda está lá resistindo. Ganha muito dinheiro, né, com a exploração predatória, é fácil ali. Então esse daí fica mais um caso mesmo de polícia. Esse não há clima para diálogo e tal, que você não vá combater. Mas aí, hoje eu posso dizer que a maioria já tem uma sinalização muito forte. E você acha que essa maioria te dá, assim, uma segurança, não vou chamar de segurança, porque segurança ninguém tem, né? Sim. Né? A gente não tem uma segurança absoluta de que nada acontecerá, mas te dá uma esperança de que você vai poder continuar nesse caminho e que essas pessoas violentas vão entender? Ou a polícia vai cuidar delas? Porque elas merecem a polícia. Exatamente. Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente está entrando num grau quase irreversível. Porque depois que passou esse momento, a gente começou a trabalhar com incentivos também. Então, assim, a produção paraense também tem, como a produção nacional tem problemas, você precisa de dar mais incentivos do poder público, segurança para esses produtores. Então, nós começamos a colocar na pauta de trabalho o que a gente precisa de trazer para apoiar esses produtores. Então, ver questão de multas, pretéritos que a gente pode trabalhar com perdão, financiamento bancário, regularização fundiária, todas as demandas nós colocamos e abrimos uma pauta positiva. Então, com isso a gente consegue. Então, a gente dá as metas, quem cumpre entra nesse grupo de prêmios. Ganha prêmios, né? E o que a gente tem trabalhado muito é a questão da imagem, né? A gente precisa de trazer uma imagem para o Estado e para os produtores ali, né? Não dá para associar sempre a produção rural de um Estado ou do país a uma imagem negativa de desmatamento. Mas para isso a gente precisa que o próprio setor se una e tire aquela minoria que ainda, né, faz esse tipo de conduta que macula todo mundo, né? Aquela limpeza. E isso a maioria tem entendido. Isso é bacana, né? Gostamos muito desse exemplo. E aí você acha que, quer dizer, qual é a sua expectativa, assim, nos próximos 5 anos isso, nos próximos 10 isso? O que você pensa? O governo federal tinha um plano de combate ao desmatamento até 2020. E hoje, com os números que foram divulgados hoje, o Pará já está mais ou menos alcançando a meta de 2016, 2017. Então a gente antecipou metas que já eram ousadas do governo federal no cenário internacional. Eu acho que a gente tem um modelo hoje que já deu sucesso em alguns municípios, que já está solidificado no estado do Pará, que a gente pode avançar em 2, 3 anos e tornar o estado do Pará modelo de gestão ambiental, não só para o país, mas para o mundo. Porque a gente não tem exemplos no mundo de desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Até uma reclamação muito recorrente do produtor brasileiro de que nos Estados Unidos não se houve esse controle, na Europa não se houve, mas era realmente um tempo em que não havia essa preocupação ambiental. Hoje, em qualquer lugar, os produtores australianos sofrem com essa questão também de adequação à legislação ambiental e adequação social. Eu acho que no Pará a gente tem como trazer como modelo mundial mesmo de avanço de produção. A gente tem área, por exemplo, a gente não está falando em estagnar economicamente o Estado, a gente tem área aberta hoje que permite o Estado atrair investimento de forma significativa, a área aberta e mal utilizada. Muito mal utilizada, áreas já abertas com estudos, já mostrando cerca de 10 milhões de hectares hoje estão ali abertos e sem nenhum tipo de forma de utilização, mal cuidado, que o mínimo de investimento privado ou público ali naquelas áreas vão poder colocar o Estado numa liderança de produção agropecuária e com uma gestão ambiental também modelo. E tem uma coisa concreta, assim, as empresas de frango, de bife de boi, não estão de linguiça, não estão mais comprando, não estão mais usando nenhuma carne não certificada, uma coisa assim, tem? A gente tem. Uma coisa concreta? Tem. A gente tem empresas do Pará que divulgam já para o seu consumidor a origem da carne, inclusive informando que aquilo vem de um termo de compromisso com o Ministério Público. Bacana, com selo, uma coisa assim. E a gente tem projetos pilotos agora que a gente participa dessas mesas de grandes redes de supermercados aqui do Sul-Sudeste, de lançar de colocar, já tem exemplos que funcionam, até Belo Horizonte foi pioneiro numa rede de supermercados lá, que você pega a etiqueta do produto, coloca numa maquininha, ela te dá o local da fazenda, o dado do Ministério do Meio Ambiente que diz que não tem desmatamento, o número da licença e você... Olha que barato. E aí tem um projeto até do consumidor dar nota para aquele produto,
que é muito interessante a gente conseguir fazer a ligação do produtor lá no campo, né, no interior da Amazônia, com o consumidor aqui no sul-sudeste. Ele vai poder avaliar, inclusive, aquele produto. Eu acho que isso traz um reconhecimento do produtor rural. Né? A gente trabalha também tentando trazer esse reconhecimento para... E depois vai se transformar em dinheiro, né? Exatamente. Porque ele tem o reconhecimento do consumidor de que ele é bom. Exatamente, É uma certificação, de alguma forma, né? Dada pelo consumidor. Hoje o gado do Pará está entre os mais caros do país. Tá, a partir desse ajuste. Já resultou, então. Exatamente. Né? Você começa a valorizar. E alguns municípios que estão mais avançados no processo, as Por pessoas exemplo, começam. Paragominas foi o primeiro e foi meio que o modelo que a gente usou. A gente tem Santana do Araguaia, no sul do Pará também, regularizado. Olianópolis, Dom Eliseu, São Félix do Xingu. Olha que barato. São Félix do Xingu é o município com o maior rebanho do país. No sul do Pará, e já está muito avançado. Ele desmatava em média 700, 800 quilômetros quadrados por ano, e o último número foi de 60, 70 quilômetros, quer dizer, 90%. É um município enorme, né? É maior que vários países europeus e com essa redução de desmatamento significativa. Que a gente tem isso também, né? Tem uns tamanhos gigantescos, né? Lá é tudo em grande escala, né? Tudo grande. Mas é essencial isso de você saber de onde vem o produto. Recentemente eu queria comprar uma madeira para uma obra e eu pedi foto da madeireira e certificado do IBAMA, porque eu queria ter certeza. E veio? Veio. Mas, por enquanto, você tem que ligar para o cara e ficar insistindo. Tem que ser uma coisa prática, tem que ser uma coisa viável. Porque o consumidor no dia a dia ele tem que estar fácil ali para a gente... Gostei dessa maquininha, né? Passou ali, fez a leitura. Faz uma campanha. Bacana. Isso funciona muito, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Tanto é que a gente está encontrando dificuldade para exportar a nossa produção, porque a gente não consegue romper internamente. Mas como o mercado interno está forte, a indústria ainda não sente essa maior dificuldade, né? Mas tem que estar simples. Mas tem que se preparar para o futuro, né? Exatamente. No futuro isso aí vai importar. Sim, com certeza. Para você vender mais e melhor. E o Brasil pode liderar, né? Porque o Brasil tem a floresta, tem um modelo aí que pode dar certo. Não tem sentido nenhum, né? Destruir uma floresta. Não tem. Nesse momento, né? No mundo, é uma maluquice. E não tem, inclusive, do ponto de vista da produção, porque já tem muita área aberta. Dá para expandir. Dá para expandir bem, mal né? utilizado, é só readequar. Se o sujeito quer desmatar aqui, vem para cá, que aqui já está aberto, produz aqui. Né? É só fazer essa readequação. Mas, às vezes, a lógica econômica favorece. É mais barato você desmatar, é mais fácil. Então, você vai ser... Não, são muitas frentes. Né? Mas acho que vocês estão indo muito bem. Parabéns. Obrigado. Né? Valeu. Vou para o intervalo de novo. Volto já. E aí a gente vai ver o que podemos esperar de 2013, segundo os astros e, sobretudo, segundo a Lua. Não é, Márcia? E segundo a Márcia é Márcia. Intervalo, a gente volta já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Agora a gente vai falar, ou vai tentar saber, como a Lua influencia as decisões do dia a dia. Quando a gente fala do livro da Lua, a gente logo fala da Márcia Matos, porque esse é o 14º ano de edição do livro da Lua. E que vem agora com um diário também. Agora a gente trouxe guia lunar, que é, na verdade, uma agenda. Uma agenda. Né? A gente produziu o livro no formato agenda. Um diário, se você quiser. Já vai fazendo essa anotação. Hoje aconteceu bem isso mesmo. É muito interessante. A Lua tem essa importância mesmo na vida da gente? A Lua, ela tem uma importância, assim, primeiro coletiva, no sentido de que ela rege, assim, os humores, né, das pessoas. Então, as pessoas, quando elas funcionam, elas atuam como marés humanas, como bando, elas estão muito sob a influência da Lua. Então, a gente diz que ela influencia o humor coletivo. Então, a gente vê dias que está todo mundo mais irritado, mais impaciente, 2 dias, 3 dias depois, todo mundo mais dócil, mais doce, mais afável, né? Os lugares mais cheios, os lugares mais vazios, eventos com mais adesão de público, eventos mais vazios. Isso tem a ver com a função da Lua. E também a parte toda muito ligada à saúde. Se você incha mais, desincha mais, se você tem mais facilidade de perder peso, mais dificuldade em perder peso, tem a ver com essa... Tem uma dieta da Lua, lembra? A dieta da Lua, é a pressão dos líquidos sobre o corpo, né? Você tem dia mais inchado, 2, 3 dias depois você está mais magro, na realidade você está mais desinchado. Procedimentos cirúrgicos ou estéticos têm mais sucesso sob certas fases da Lua.
E tem também... E é uma assim, dá para generalizar, não? Dá para generalizar porque é no sentido assim... Você nunca faça uma cirurgia eletiva, porque é claro que tem aquelas que a gente não pode escolher. Emergenciais, é claro. Mas uma eletiva numa fase, na lua minguante, por exemplo, e faz sentido? Faz sentido, é claro que o ideal... Não na lua minguante, na outra lua. Na lua minguante é uma lua indicada para procedimentos invasivos e cirúrgicos. Não é? Ou é? É a melhor lua minguante? É a minguante. Olha, é a melhor. Eu achava a lua que ela não cheia, dava muita sorte. Não, a lua cheia... Não, justamente porque como mingua, ela mingua... Ela mingua o problema também. Mingua o problema, exatamente. Aliás, até para fazer cortes de orçamento, sabe? Pegar empréstimo, lua minguante. Porque aquilo mingua, então você não vai ter, a tendência não vai ser que o processo se desenvolva e cresça em direção ao seu apogeu. Então, tudo que dispensar pessoas que você não quer ter mais perto de você, relacionamentos que você quer que saiam da sua vida sem muito alarde, tudo é lua minguante. É tudo menos, né? Menos grave, menos intenso. E a lua cheia? Que é tão bonita, tão exuberante. É uma beleza, né? É um cenário, né? A lua cheia é uma lua cheia, aquilo atrai, né? Aquilo atrai mesmo? Atrai. Coisa boa? Não, justamente, a lua cheia, a gente considera que ela é um ápice de um processo. Então, se alguma coisa vinha difícil, vinha mal, vinha complicado, a lua cheia sempre é uma explosão do problema ou da crise. Em compensação... Para o bem e para o mal? Para o bem e para o mal. Se você vem numa fase de construção, aproximação, a lua cheia ela é o presente, a culminância daquele processo. Agora, é a pior lua para se estar sozinha, é uma lua de par. Lua cheia pede namoro, composição, par, encontro, sabe? Não é a lua minguante, você já fica mais sozinha no seu canto mais melhor. Mais confortável. E a Lua em 2013 tem uma coisa comum, assim? Não, é justamente a Lua, como ela é um corpo celeste, né? Que tem uma rotação muito rápida, ela atua mais sobre os dias, sobre quando você quer fazer algum evento, alguma atividade, algum comportamento, que você tem que achar o dia ou até a hora. Porque a Lua, ela muda de signo a cada 2 dias e meio, ela muda de fase a cada 7 dias e ela faz e desfaz contato com outros planetas em horas, 4, 5 horas. Então, é sempre todas as atividades de ciclo curtos, ou que você queira pontuar um dia mais adequado para uma determinada atividade ou comportamento. Então, nada de longo prazo. Longo prazo são os planetas realmente mais lentos que atuam sobre formações, sobre energias de médio e longo prazo. A Lua é sempre uma coisa assim, essa semana, amanhã, quarta-feira, amanhã foi horrível, mas a tarde foi maravilhosa. Essas mudancinhas bem imediatas, a Lua é que rege esses ciclos curtos. E a gente tem assim o ano de 2013 vai ser... Ou tem tendência a ser desta maneira a partir da Lua? Não, justamente não. Ou a partir da astrologia? A partir da astrologia, a partir dos ciclos planetários que formam desenhos importantes no céu ou mudam de signo. Por exemplo, já que aparentemente o mundo não acabou e não vai acabar, pois é. Aparentemente não tem ainda... não tem sinais visíveis disso, mas tinha-se essa expectativa, ou essa profecia, ou o imaginário, né, coletivo ficou com essa crença de que o final de 2012 realmente traria algum acontecimento bombástico. Você acredita? Não, isso inclusive não foi nunca uma indicação astrológica, tá? Mas de qualquer maneira, o ano de 2013 ele é bem menos turbulento do que foram esses últimos anos, desde 2008, 2009 para cá, até 2012, o céu apresentou configurações planetárias extremamente tensas, que a gente chamava de a Grande Cruz Cardinal, que eram planetas fortes, importantes, colocados em pontos estratégicos nos signos cardinais, Câncer, Libra, Áries e Capricórnio. E essa cruz começou a se desmontar. Os planetas começaram a sair desses âmbitos. Só sobrou Plutão e Urano, que não é pouca coisa, ainda é bastante turbulência. Eles estão presentes até 2016, ativos até 2016. Tudo isso que a gente meio que
presenciou nos últimos anos da recessão econômica, crise econômica nos países desenvolvidos, turbulências políticas no Oriente Médio, e abalos climáticos, mudanças climáticas aceleradas. Esses dois planetas são bem, vamos dizer, são bem pertinentes, são bem relacionados a essas turbulências que vêm desde 2010, 2011 e está presente até 2016. Mas, em compensação, entraram no jogo, né, da coreografia outros planetas mais, vamos dizer, afinados. Então você isso tem, pode dar uma amenizada. Por exemplo, uma indicação para trazer o ponto que ele explanou tão bem no bloco anterior. A gente está com um momento assim, muito interessante globalmente. A gente está falando porque esses planetas atuam no globo, né? No planeta. Não está falando só de Brasil, Rio de Janeiro ou nós. Que algumas configurações planetárias completamente positivas, favoráveis para esse sentido de reconstrução, recuperação, regeneração do erro, da falha, do que foi depreciado, destruído, principalmente com a entrada de Saturno em Escorpião, que foi agora em outubro, em 2012, e fica 2 anos e meio, mais ou menos, que é ao pé da letra Saturno em Escorpião, quer dizer, construir dos escombros, ficar de pé sobre o deteriorado. Então, criar estruturas de produção, mecanismos, ferramentas de produção que você recupere o que foi danificado. Então você tem isso isso é completamente pertinente. Então a gente vai ficar... Porque quando esses planetas se apresentam, não é só que eles causam efeitos, é que eles imantam, eles criam uma mentalidade, um anseio de... Então fica todo mundo meio nessa onda. Ninguém estranha, nossa, você falando disso agora. Não, isso é o que está no céu, é o que está na Terra, né? Então, é uma coisa bem interessante. E a outra questão do Saturno Escorpião é muito de produzir enxuto, produzir sem desperdício, né? Produzir de uma forma mais essencial e com um número maior de desgaste, desperdício, depredação. Isso mesmo na vida de cada um de nós. Não é só em relação a grandes corporações ou grandes empreendimentos. Na vida de cada um de nós. Também é uma boa medida. É uma boa medida, coisa do mais enxuto. E a outra coisa bacana do Saturno Escorpião é que só fica de pé o que estiver muito bem fincado, muito bem profundamente enraizado. Então, aquelas soluções de superfície, de aparência, relacionamentos superficiais, histórias maquiadas, pessoas que são um produto, não são pessoas, né? Tem pessoas que são produtos. Você olha para aquilo, ali não tem ninguém, né? Não mora ninguém ali. Não tem alma naquele corpinho. Não tem alma naquele corpinho. E isso tende a esvaziar completamente, né? Porque o Escorpião é um signo muito profundo e Saturno é que diz assim, quem é e o que é que vai ficar de pé? O que for profundo, o que estiver muito bem estruturado. Outra coisa que eu acho interessante, isso é uma coisa também que tem muito a ver com o que ele colocou, que é a entrada de Netuno em Peixes, que já está desde o ano passado, fez a primeira entrada do ano passado, mas inaugurou em fevereiro de 2012 e vai ficar durante 14 anos, que é o sentimento, assim, o sentimento mais contemporâneo que vai predominar nos próximos 2 décadas, né, vamos dizer assim, ou 15 anos, é o de inclusão. Mais pessoas, né? Mais pessoas dentro e menos pessoas fora. Esse é o grande sentimento. E não é por uma coisa assim de caridade ou uma coisa cristã. É uma coisa assim de quase que de mudança de mentalidade mesmo. Não é um favor, sabe? Não é porque eu sou boa que eu estendo a alguém um benefício, que é um pouco o sentido da caridade e tal, ser uma pessoa legal, né? Uma alma boa. É no sentido de que é assim que funciona agora. Funciona dessa maneira de incluir. Então, se você quiser resolver um problema no seu bairro, que mudou, o jeito de ser, o jeito de pensar. Se você quer resolver uma coisa no seu prédio, uma coisa no seu bairro, uma coisa na sua família, você não vai poder resolver isso sozinho. Você tem que incluir. Se você quer, né, se pessoas à sua volta estão com problemas, não vai andar a sua história com essas pessoas todas com problemas. Então, é sempre esse sentido de
englobar, incluir, trazer para dentro. E a outra questão é pertencer, né? E a outra coisa que é bacana no Netuno em Peixe é que uma boa semente, uma boa ideia, ela se propagará sem precisar que você faça todas as etapas da construção. Ela pega, ela dá liga e aí ela vai. Então você vai ver fenômenos e soluções e projetos e propostas invadindo, pegando, incluindo, envolvendo muita gente sem precisar daquele passinho, umzinho, um a um. É uma coisa que cola e expande, que é bem o movimento de Netuno em Peixes. É um mundo, eu acho que muito interessante, apesar de todas essas turbulências. Essa reconstrução serve para a Europa. Sim, reconstrução econômica, com certeza. Serve para a gente também, né? Individualmente, a gente precisa de reconstruir e para a gente pessoalmente. Para a gente pessoalmente, quer dizer... A reconstrução da nossa vida, da sua vida diária. Isso, é um processo todo de... A combinação Saturno-Plutão é uma combinação que fala não só de um processo de recuperação econômica e de reoferta de empregos, principalmente em países onde houve um achatamento muito grande da oferta de emprego, mas principalmente é uma indicação de que nenhum grande e vasto problema é inadministrável. Essa é a grande combinação Saturno-Plutão. O problema que se apresentar, ou a crise que se apresentar, ela tem algum nível de gestão, de ela pode ser possível. trabalhada, né? Não é aquela coisa que você leva melhor na cabeça e não sabe de onde vem, e não sabe como resolve, como estava nos últimos 5, 6 anos. Que bom, então não precisamos ficar tão pessimistas. Podemos arregaçar as mangas e tentar. Né? Entender bem esse processo, o que está acontecendo no mundo, o que é pedido de cada um. Agora, o que continua é essa turbulenta combinação de Urano-Plutão. Eles dois não são brincadeira, estão numa quadratura. É que dá muitas vezes essa impressão de que o mundo está de perna para o ar. Né? Esses conflitos, essas crises e conflitos em áreas onde haja muita opressão, eles são planetas que projetam movimentos libertatários, desopressores. Eles estavam no céu no final da década de 60, 68, 69, quando o mundo também estava vivendo uma grande turbulência no sentido de movimentos de libertação, desopressão, e dá uma coisa que aí a gente tem que tomar cuidado, cada um de nós, na vida particular de cada um de nós. Urano quadrado Plutão, ao pé da letra, quer dizer o seguinte: as coisas se agravam muito rapidamente. Então, se você tem uma situação qualquer que se apresenta na sua vida, pessoal, de saúde, financeira, na empresa, na família, não faz aquele corpo mole, não. Ataca logo, porque muito rapidamente a pólvora alastra. E aí você vira em meses um problemão. Então, é perigoso. É perigoso. Requer muita atenção. Requer atenção, estado de alerta, e mobilidade, isso. Mãos à obra, então. Né? Não podemos perder tempo, né? Não. Deixando para amanhã, varrendo para debaixo do tapete. Achando que não é grave, isso aí vai passar. Eu já tive isso outras vezes. É sempre assim, é um agravamento acelerado. Então... Em termos de desastres ambientais, assim também, né? Também. Eles são planetas bem ligados a desastres ambientais e também desabamentos, né? Deslizamentos, desabamentos, acidentes ligados a áreas de energia, de contaminação, né? E explosão. Eles são bem perigosinhos. E eles estão até 2016 ativos. Então, temos que... É preciso prestar atenção neles e na gente. E na gente. Tá certo. Volta aí já. Intervalo de novo? A gente já volta. Sem Censura no programa da TV Brasil. Esses intervalos são bons porque vão de pão de queijo a corte de cabelo. Assim, amplo. Eu escutei a Maria Silvia falar e resolvi perguntar do corte de cabelo. Então,
A Márcia Matos vai explicar, porque tem macete. Quer dizer que aquele negócio de cortar cabelo na minguante não é legal mesmo. A minguante ela é boa para cortar cabelo, quem tem o cabelo muito cheio e fica tentando, na cheia e na minguante, e fica tentando somente que o cabelo tenha uma aparência mais, menos volumosa, para menos volume. Tá. E também para quem corta o cabelo curto, porque o cabelo curto tem que durar, porque senão ele sai logo do corte, ele perde corte. Então, é o chamado prejuízo. Você corta o cabelo curtinho, daqui a pouco ele sai do corte. Então, essa é uma boa para lua minguante. E também para tudo que você quiser justamente depilar, o contrário, que o cabelo não cresça ou demore a crescer. Você faz depilação, sobrancelha, o que seja. Minguante. Né? Minguante. O corte da crescente para cheia é que ele cresce robusto, ele cresce com volume, crescente para cheia. E aí a gente pega, porque a lua não fica 3 dias? 7 dias. 7 dias. Então, da crescente para cheia. O primeiro dia da crescente, até os 3 primeiros dias da crescente são os mais vigorosos para isso. Tá? Os 3 primeiros dias. Quando chega na cheia, o que acontece? Você corta o cabelo durante a fase da lua cheia, ele cresce muito rápido. Mas ele não cresce volumoso. Cresce. Cresce. Você, justamente é quando assim, o seu corte deu errado e você quer que ele logo volte a ser o que era, aí da lua cheia, que no instante você desfaz o corte porque ele cresce rápido. E os outros conselhos todos, assim, como lidar com o dia a dia, exatamente. Com a lua e você vai ver no exatamente. Tanto o livro da lua quanto a agenda da lua, que já tem espaço para a pessoa fazer anotação, você justamente, quando você vai escolher o momento, eu preciso marcar uma reunião, uma entrevista de trabalho, eu vou fazer um diagnóstico, um exame, eu vou ter uma conversa com meu filho, que meu filho não está saindo da linha e tal, você marca aquele momento onde existe uma energia para você, para o seu filho, para quem você for tratar o trabalho, harmônica e fluente para aquela natureza de atividade ou de diálogo. E esse é o livro da lua para você consultar no seu dia a dia mesmo. No seu dia a dia. E também tem as previsões para os signos, no início do livro, como é que está cada signo para o ano, que é a parte que as pessoas efetivamente mais gostam. Aí tem previsões para o Brasil, tem previsões para a economia mundial. E qual é a boa previsão para o Brasil? Antecipa uma aí para gente. O Brasil tem uma coisa, as eleições de 2014, as eleições para o futuro presidente, né, 2014, elas vão estar dentro de um quadro, de um ciclo do Brasil muito interessante, que é o Saturno em cima do meio do céu do Brasil, em 2014, na época das nossas eleições presidenciais, que era a mesma posição que estava acontecendo nas diretas já, há 28 anos atrás, a saída da ditadura, o fechamento da ditadura e a eleição Tancredo, que no caso foi eleito e não governou, mas enfim, todo esse movimento de fechamento da ditadura e entrada de um novo tempo. Um novo tempo, um novo marco, um marco histórico do ponto de vista político, do ponto de vista de eleição de governante, bem na época das nossas eleições presidenciais. Então, acho que vem alguma coisa bem diferente aí, bem nova. Esperar para conferir, né? O Maria Silvia já lançou o livro? Já, lancei final de outubro. E está nas melhores casas do ramo. Sim, 7 Letras distribui muito bem pela Zona Sul. Não, mas distribui e também online. Estados também, sim. Né? Porque online a editora é 7 letras. Um 7 para conferirem. Aqui tem muita gente que reforçando a amizade, dizendo que a amizade não é do Facebook nem do Twitter, mas também pode ter amizade no Facebook, né? Reencontrar pessoas. Eu acho muito legal quando tem esse clima. E tem um relato de um grupo da Mônica Nogueira, que tem 40 anos atrás, elas se formaram Best Friends Forever, e estão aí até hoje, forever mesmo. Com cheiro de coisas gostosas da vida, lembra dos bolos, batizados de boneca, nossa. Roberto Carlos também está sendo lembrado pela Doris, de Porto Alegre. E está aqui no livro dos Significados da Amizade, da Fundação Getúlio Vargas. O livro da Cláudia Barcelos Rezende, que é antropóloga, né? E que estudou aí os ingleses e os brasileiros, os cariocas. E o nosso Daniel Azeredo, que inventou um jeito, né,
de desmatarem menos. Deixa eu até seguir a sugestão da Márcia, fazer um pequeno alerta aqui. Ontem a gente, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional para retirar o poder de investigação do Ministério Público no país, né? É uma coisa que está iniciando, mas que já foi uma aprovação numa comissão importante do Congresso Nacional, que gera, né, um alerta e que para a gente é um retrocesso. Esse trabalho não existiria, né? Esse trabalho que a gente conversou aqui hoje não existiria. Provavelmente investigações maiores, criminais, fortes, não existiriam, né? Todos os modelos de Ministério Público do mundo permitem ao Ministério Público investigar, né? É sempre bom você ampliar, né? Trabalhar na ampliação de órgãos de controle, ainda mais num país que a corrupção é um mal forte, e o Congresso Nacional nos deu aí esse presente ontem com uma aprovação. De grego, né? Um presente de grego com essa aprovação que retira do Ministério Público, que é quase que uma amputação, né? Para o Ministério Público continuar desenvolvendo seus trabalhos aí com seriedade. Então, acho que é bom a gente, nos espaços que a gente tem, trazer essa discussão à tona para a sociedade, que o Ministério Público hoje é uma voz da sociedade, né? A gente tenta coletar ali, participar das discussões e levar para as esferas de poder aquilo que a sociedade tem buscado e não tem encontrado salvaguarda em outras instituições já constituídas, como o Executivo, o próprio Legislativo. Vamos ver como é que isso vai se avançar. Hoje a gente já teve manifestações importantes contra essa aprovação, né? Ai, que bom. Dentro do cenário político mesmo, mas é um risco muito forte hoje que a gente tem, talvez para a democracia do país, esse tipo de iniciativa. Porque o próprio fato de uma iniciativa desse tipo já causa constrangimento no exercício das atribuições, né, dos órgãos. A gente devia ter um fortalecimento, né, aumentar o poder de investigação, os instrumentos necessários, e não ficar se discutindo por questões básicas e com risco de retrocesso muito grande como esse. Vivendo e aprendendo a jogar, né? Não é? Vamos torcer para baixar uma lucidez geral, né? Qual que é o planeta da lucidez? Não, é justamente essa quadratura Urano-Plutão é para não deixar passar isso, ou seja, existe espaço para confronto. Essa que é a ideia. Quando vem uma situação dessas assim, mais centralizadoras ou cerceadoras, há espaço para justamente reagir. E a reação cresce bem rápida. Uhum. Não se ganha fácil. Hoje em dia não se impõe facilmente as coisas, sabe? Não é, esses dois deuses querem dizer isso. Não se impõe facilmente as coisas, porque vai ter reação. Então, usar essa resistência. Não é? Lembrar dos anos 68, mais 68, que é a mesma coisa. Então, vamos ver. A gente vai aproveitar esse gancho do Daniel, a gente falou tanto do Pará, e a gente vai encerrar o programa de hoje. Vou agradecer a vocês por terem vindo, super obrigada. Obrigada. Vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo, e a gente encerra com a cantora Leila Pinheiro. A Leila vai estar que é do Pará, vai estar nesse fim de semana fazendo o show Leila Canta Mulheres, no repertório homenagem a grandes compositoras, Zélia Duncan, enfim, e a gente encerra o programa de hoje vendo e ouvindo Leila Pinheiro, ok? Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu! O que você quer? O que você sabe? Não é fácil pra mim. Meu fogo também me arde às vezes. Me vejo tão triste. Onde você vai? Assim, porque às vezes meu coração não responde, só se esconde, dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer.
você nem quer perceber. Talvez você seja feliz sem saber. Oh, por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não vá ainda.